Querido Shalom, Shalom, queridos, aqui quem me fala é o apóstolo Valder. Boa tarde. Estamos passando aqui para agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos e também dando início a uma série de estudos da Escola dos Generais de Deus, amém? Onde iremos tratar de início sobre os 5 ministérios. Hoje estaremos dando uma introdução sobre os dons ministeriais, a qual Paulo faz menção em Efésios 4, versículo 11. Queridos, quero fazer uma breve oração para a gente dar início, pedindo a bênção do Senhor sobre este lugar, sobre esta aula abençoada. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade preciosa e quero te pedir, Espírito Santo, nos ajuda, ativa o dom da palavra, da sabedoria, o dom da fé, o dom também da palavra de conhecimento, ativa o discernimento do Espírito, ativa os dons de poder, os dons de expressão, os dons de revelação. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, como sempre. Nesse momento, iremos estudar a tua palavra, mais uma aula da Escola dos Generais de Deus. Senhor, se utiliza dessa pobre jumenta para ensinar, para capacitar, para treinar filhos, guerreiros de elite, da primeira fila. Querido Espírito Santo, eu te convido para tratar conosco nessa tarde. Nos ensina a tua palavra. Tu és bem-vindo, como sempre. Eu quero te magnificar, em nome de Jesus. Queridos, hoje a gente começa uma série de ensinos sobre dons ministeriais. Muitas pessoas têm nos procurado e têm tido muitas dúvidas a respeito deste assunto, acerca dos dons ministeriais. Outras pessoas já estão mais à frente, posso falar mais adiantado, onde o Senhor tem aberto sua visão, seu entendimento e a iluminação a respeito deste assunto. Sabemos que o Senhor está restaurando a sua igreja e a Bíblia fala em Efésios, onde Paulo faz menção dos 5 ministérios. Paulo faz menção em Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 11, acerca dos 5 ministérios. E ele disse que esses 5 ministérios veio para um propósito, para um fim. Amém, queridos? Vamos ler, vamos dar início à nossa aula de hoje. Esse que vos fala é o apóstolo Valder, líder da Escola dos Generais de Deus, presidente da Igreja CMA no estado de Pernambuco, Recife, na cidade de Abreu Lima. Amém, queridos? Para nós é uma satisfação, uma honra muito grande poder estar aqui, sendo útil nesse momento para ensinar, capacitar, treinar pessoas para manifestar o reino de Deus. Queridos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Está escrito assim o texto sagrado. Porém, ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e mestres. Amém, querido? Está aqui o texto base para nosso ensino. Amém, amados? O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Paulo diz que quando Jesus, ele deixou esta terra, ele deu dons aos homens. Ele liberou dons para os homens. E estes são chamados de dons do ministério, que são 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 ministérios que o apóstolo Paulo faz menção. E quando Jesus ele ressuscitou, ele entregou esses dons para a sua igreja. Amém, amados? Então, estes 5 ministérios também são chamados os dons da ascensão de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus sobe, ele liberou, ele entregou, ele deu dons aos homens.
Amém? Porque eles foram dados quando Jesus ascendeu às alturas, quando ele foi aos céus. Mas categoricamente chamando de os dons do ministério, ou dons ministeriais. Amém? Que é, como falei, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Também queremos abrir um parêntese aqui e quero trazer para os queridos que cada dom específico, cada ministério desse, ele carrega dons específicos, ele manifesta dons específicos. Por exemplo, o ministério de evangelista, ele carrega muitos dons de poder, também o de palavra de sabedoria, mas os mais intensos são os dons de curas, os dons de poder, os dons de milagre, os dons de maravilha. A gente vai ver em Atos capítulo 8, Filipe, que era diácono, que recebeu imposição de mãos dos apóstolos. Eles receberam uma função de diácono, mas eles exerceram um papel de evangelista. E você vai ver que mais na frente, em Atos capítulo 21, você vai ver que o próprio Filipe, que era diácono, agora foi consagrado a evangelista. Ele fluía dentro desses 5 ministérios e ele fluía dentro da unção de poder. Você vai ver que Filipe manifestava a unção de poder em alto nível. Sinais, curas, maravilhas, sinais extraordinários acontecia na vida de Filipe, através da vida de Filipe. Jesus curava, expulsava demônios, libertava os oprimidos, os cativos. E a Bíblia diz que milagres extraordinários aconteciam na vida de Filipe. Amém, queridos? Através da vida de Filipe. Então, amados, é necessário a gente entender que a Bíblia, ela nos revela que cada ministério, ela carrega um tipo de unção específica. E esta unção engloba poder, dons e autoridades. Amém, amados? Então a gente percebe que na vida de Filipe não foi diferente. Amém? Então, amados, vamos dar continuidade. Então, o primeiro ministério, ou o primeiro dom ministerial, a qual Paulo faz menção, é o de apóstolo. O ministério apostólico, eu costumo dizer que ele é um dos mais completos. Ele é um ministério que flui em todos os outros dons. A gente vai ver o próprio apóstolo Paulo no capítulo 13 da carta da igreja de Atos, livro de Atos. A gente vai perceber no capítulo 13 que a igreja em Antioquia havia profetas, apóstolos, mestres, e a gente vai ver que lá ele intitula quem são. O próprio apóstolo Paulo, ele era apóstolo, também fluía no profético, também fluía no mestre, também fluía como pastor. Paulo, ele era um dos apóstolos, na minha concepção, um dos mais completos. Não o melhor, mas um dos mais completos. Você vai ver que Paulo, ele foi além daquilo que Pedro, ele foi. Pedro, ele se limitou a Jerusalém e aos judeus. Paulo, ele foi em busca dos confins da terra, dos romanos, dos gregos. Você vê que Paulo foi mais adiante. O apóstolo Paulo, ele carregava todos esses ministérios. Você vai ver que Paulo ensinou a igreja com muita propriedade acerca desses ministérios, porque Paulo fluía nos ministérios, nessas unções. Eu chamo de unções específicas. E Paulo fluía em alto nível dentro desses 5 ministérios. Paulo fluía em todos os 5 ministérios. Você vai ver Paulo fluindo como pastor, orientando as igrejas. Você vai ver Paulo fluindo como mestre, ensinando a igreja. Você vai ver Paulo fluindo como evangelista, fazendo o trabalho de um evangelista. Até ele escreve a Timóteo e diz, olha, cumpre o teu papel de um bom soldado, de um evangelista. Você vai ver que Paulo, ele fluía também tanto no dom de pastor, como de apóstolo, como de profeta. Paulo fluía num dom profético tão grande que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele diz, conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas. E Paulo profetizou para a igreja coisas extraordinárias, revelações profundas, ensinamentos que você vê que é carregado de uma porção de unção de palavra de sabedoria extraordinário.
Então Paulo, ele fluía, categoricamente Paulo fluía dentro dos 5 ministérios. Amém, queridos? Então o apóstolo, ele flui, geralmente, aquele que é separado apóstolo, consagrado apóstolo, ungido como apóstolo, ele carrega todos esses ministérios. Ele flui em todos esses ministérios. Amém, queridos? Isso aqui não é heresia, isso aqui é muito profundo. Eu sei que muitos vão chocar com isso aqui, mas eu preciso trazer isso aqui para vocês. Amém, amados? Então, o segundo dom ministerial que Paulo vai englobar dentro dos 5 ministérios é o dom de profeta. Ministério de profeta. Dom ministerial de profeta. Não é dom de profecia, não é o dom de profetizar. É o ministério de profeta, tá? Existe também uma dúvida e uma contradição muito grande na parte dos religiosos, principalmente nos pentecostais, em dizer que o ministério de profeta se encerrou em João Batista, que João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Queridos, isso é um erro muito grande, tá? É uma total heresia, tá? Se João Batista fosse profeta do Velho Testamento, primeira tese, ele não estava em Mateus, ele estava no Velho Testamento, tá? Em Malaquias. Então, Jesus, ele veio como profeta também, tá? Jesus, ele fluía em todos esses 5 ministérios. A gente tem base bíblica para isso. Hebreus, ele revela isso, escritores hebreus falam sobre isso, mas na frente a gente vai ler alguns textos para comprovar o nosso ensinamento. Então, amados, você vai ver que João Batista, o ministério de profeta não se encerra em João Batista. Amém, amados? A gente vai ver em Atos, capítulo 13, a primeira base bíblica que eu tenho, que na igreja de Antioquia havia profetas. Ele não fala sobre o dom da profecia. Eles falam sobre o ministério de profeta. Amém, amados? Então, a gente logo percebe que o ministério de profeta no Novo Testamento, ele existia sim, tá? A teologia diz que eu tenho que ter uma base bíblica, uma tese para ser verdadeira, eu tenho que ter no mínimo 2 ou 3 bases bíblicas. Eu vou lhe mostrar 3 no Novo Testamento. Atos 13, versículo 1 em diante. Havia profeta na igreja de Antioquia, a saber, Barnabé, Saulo, Simeão e Lúcio de Cirene. Alguma coisa desse tipo assim. Se eu tiver errado, os irmãos depois vai lá e corrige lá, tá bom? Também em Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele deu ministério de profeta, tá? De apóstolo, de profeta. Ok? Está lá em Efésios, já faz 2 bases bíblicas. E lá em Atos, se não me falha a memória, 21, fala que na igreja lá, na casa de Filipe, havia uma reunião e Paulo estava lá com eles, e as filhas de Filipe profetizavam. Elas não eram profetisas, elas eram profetas. Elas não eram profetisas, elas fluíam no dom da profecia. E a Bíblia diz que veio um profeta por nome de Ágabo, pegou no cinto de Paulo e disse: o dono desse cinto será entregue e morto em Roma. Então você vai ver que o ministério de profeta, ele não se encerrou em João Batista. Isso é heresia, isso é ensinamento errôneo. Amém, amados? Eu não sou o dono da verdade, mas a própria Bíblia diz: se fosse dom de profecia, estava escrito. E veio um homem por nome de Ágabo, que fluía no dom da profecia, ou que profetizava, mas disse que ele era profeta, um profeta por nome de Ágabo, e profetizou, pegou no cinto de Paulo e profetizou. Assim diz o Senhor: o homem que carrega este cinto, o dono desse cinto será entregue em Jerusalém, em Roma, e será morto. Amém? E você vai ver que assim aconteceu. Então, queridos, nunca foi plano de Deus que esses dons ministeriais, fossem perdidos. Nunca foi projeto de Deus que esses dons fossem extintos da igreja. Amém? A gente vai ver que eles estão sendo restaurados pelo próprio Deus. O próprio Senhor está restaurando para que a igreja... O Senhor está restaurando para que a igreja ela comece a fluir de forma correta. Ela comece a desenvolver o ofício a qual ela recebeu. O próprio Senhor deu esses 5 dons ministeriais para que a igreja
ela fluísse nesses 5 ministérios. Foi ele que deu. Amém? Os 5 dons ministeriais de Jesus e sua igreja são sempre referidos como os 5 dons ministeriais. Ele entregou esses dons à igreja, para que a igreja fluísse nos dons. Amém, amados? E qual o propósito? Jesus disse em sua palavra em Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele disse: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele iria construir um corpo unido, né? Um corpo unido de crentes. E ele continua a descrever a igreja que ele iria edificar como a igreja vitoriosa. As portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E ele diz que as portas do inferno não prevaleceria, porque isso representa o reino de Satanás, que iria confrontar a igreja. Amém? E eles não seriam capazes de resistir por causa da unção que esses 5 ministérios carregam. Amém, queridos? E a gente está vendo uma plena restauração dos 5 ministérios nos dias de hoje. Uma parte é importante daquilo que Jesus está fazendo para edificar a sua igreja hoje. Ele está restaurando, ele está restituindo. Muitos ministérios hoje já estão abrindo as portas e a visão para os 5 ministérios. A gente somos um corpo. Um corpo. Eu tenho uma cabeça, eu tenho 2 braços, eu tenho um tronco, eu tenho 2 pernas. Vamos lá. Apóstolo, profeta, evangelista. Perna direita, mestre, perna esquerda, pastor. Se eu tiro o apóstolo, imagina um corpo sem cabeça. Se eu tiro o profeta, imagina um corpo sem braço. É simples, querido, de identificar que muitos estão ensinando uma palavra, uma teologia errônea. Estão distorcendo aquilo que Cristo ensinou. A igreja primitiva, ela crescia fundada nos ensinamentos dos apóstolos. Atos capítulo 12, versículo 42. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. E muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E com isso acrescentava o Senhor o número dos que iam sendo salvos. E a Bíblia diz que a igreja crescia de uma forma avassaladora, porque a igreja estava alinhada com o propósito. A igreja estava alinhada com o corpo. O corpo, que somos nós, estava alinhado com a cabeça, que é Cristo. Então é isso que o Senhor está falando. Amém, amados? Vamos lá. Então, a palavra de Deus revela que a igreja ela é vitoriosa e formada por cada crente em Cristo Jesus, atuando como seu corpo, unido e trabalhando juntos, cada um fazendo a sua parte. Implantar o reino de Deus nesta terra é o ofício da igreja, é trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Essa é a missão da igreja. Cada crente fará a mesma obra que Jesus fez. Quando ele andou nesta terra, há 2000 anos atrás, Jesus, ele disse na sua palavra em João 14 e 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e também ainda fará maiores do que essa. Jesus, ele não colocou limite. Jesus, ele disse que nós faríamos as obras que ele fez e também faríamos maiores. Então, esse é o ofício da igreja. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele treinou 12 homens e ele enviou para que fizessem as suas obras. É isso que a nossa escola hoje ela faz. Nós treinamos pessoas para manifestar os dons ministeriais e fluir na unção em alto nível para trazer o reino de Deus nessa terra. Jesus, ele disse que se a gente crê, a gente faria as mesmas obras. E ele disse também que os sinais seguiriam os que crê. No seu nome expulsariam demônios, falariam novas línguas, beberiam alguma coisa mortífera, não vos faria dano algum, porá a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Amados, essa é a missão da igreja. Jesus disse em Mateus: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse que nós temos que ir e treinar pessoas. Jesus, ele disse isso. Amém, amados? Essa é a missão da igreja: treinar, capacitar. E esse é o ofício da escola dos generais de Deus. Amém? Quando Jesus estava aqui na terra, ele treinou 12 homens. Ele capacitou 12. A igreja começou com 12.
Ele escolheu a dedo. Em Mateus capítulo 10, versículo de número 1, eu quero ler esse texto. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para expeli-los e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Jesus liberou poder, autoridade e unção sobre eles. Eles carregavam um nível de poder, um nível de autoridade, um nível de unção. Mas na frente vamos estudar sobre esses 3 níveis de poder, de unção e de autoridade. Amém, amados? Poder é uma coisa, autoridade é outra coisa, unção é totalmente diferente, outra coisa. Amém? Então vamos lá. Em Mateus 10, 7 e 8, ele disse: e à medida que seguires, pregai que está próximo o reino de Deus, dos céus. Aí ele disse: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Queridos, o próprio Senhor Jesus, quando ele chama, ele designa. Jesus chamou 12, liberou autoridade, liberou poder, liberou uma porção de unção e disse: vai. Ele tem uma missão, amados. A igreja não foi chamada para ficar de braço cruzado. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não identificaram o seu ministério ainda, não se alinharam com o propósito. Elas não sabem qual o ofício, o ministério que elas carregam. Elas não conhecem. E nesse estudo você vai aprender a identificar qual é o teu chamado, qual é o teu ofício. Amém, amados? Vamos lá. Por muitos anos, nós pensávamos que as obras que Jesus fez ou realizou, ela era apenas para pessoas escolhidas. Eu pensava que nem todo mundo poderia manifestar a unção, o reino de Deus. Até eu pensava nisso, porque eu fui ensinado desta forma. Mas quando eu tive conhecimento da verdade, porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, as minhas escamas caíram e a minha mente foi iluminada através do Espírito Santo, pela sua unção e pelos seus dons. E eu pude perceber, amados, que a obra que Jesus fez, a missão que Jesus designou é para todos os filhos, todos os cristãos salvos. A partir do momento que eu recebi a Cristo, levantei minha mão, recebi o Senhor como Salvador da minha vida, e Ele me capacitou e me encheu, e me deu dons, poder e autoridade. Ele literalmente já me caminhou para o ofício, para a missão: pregar, ide e pregai. É papel, é autoridade, é ofício de todos os cristãos. Amém, amados? Então, entretanto, Jesus tinha um plano melhor. Quando ele foi aos céus, ele volta para o Pai, ele concedeu uns para apóstolos. Então, queridos, nem todos que, infelizmente, tem muita gente querendo ser profeta, mas nem todos serão profetas. Muita gente querendo ser apóstolo, mas nem todos serão apóstolos. Muita gente querendo ser pastor, mas nem todos serão pastor. Porque é Deus quem chama, é Deus que dá, é Deus que capacita. E a Bíblia diz aqui que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Ele liberou isso sobre o seu corpo, sobre a igreja. Cada ministério é para ter o mesmo objetivo. Eles eram para, primeiro, anote isso aí, primeiro propósito dos dons ministeriais. E é aqui que eu começo a pregar depois dessa introdução. Começo a te ensinar. Primeiro propósito dos dons ministeriais: preparar o povo de Deus para o serviço. Anota isso aí, é a primeira chave. Os dons ministeriais foram entregues à igreja para preparar o povo de Deus para o serviço. Eu falei lá atrás que cada dom ministerial desse carrega uma porção de unção e flui em dons específicos. Amém, queridos? Por exemplo, o ministério de profeta, ele flui muito o dom da profecia vai fluir muito no ministério de profeta. Porque o dom profético, o dom da profecia vai te dar acesso à movimentação profética. Amém? Não quer dizer que porque eu carrego um dom de profecia, eu sou profeta. Não. Existe o dom da profecia e existe o ministério de profeta. Tá certo? Mas o dom profético vai te dar acesso a toda a movimentação profética. Amém, queridos? Vamos lá, vamos dar continuidade. Primeiro propósito dos dons ministeriais, dos 5 ministérios: preparar o povo de Deus
para o serviço. Segundo propósito, anota isso aí: edificar o corpo de Cristo, tá? O primeiro propósito, preparar o corpo para o serviço. Segundo, edificar o corpo, a igreja. A igreja será edificada por causa dos 5 ministérios. Terceiro, promover a unidade do corpo, tá? A igreja de Cristo, ela será unida em fé ao corpo por causa dos 5 ministérios. Quarto, ensinar o conhecimento do Filho de Deus. Está lá em Efésios capítulo 4. Se você quiser acompanhar, depois você vai lá, abre a Bíblia e lê, que você vai identificar tudo isso que eu estou falando. Tudo tem base bíblica. Amém, queridos? Vamos lá. Quinto, levar os cristãos ao nível alto de maturidade, de conhecimento. Quando Paulo escreve este capítulo 4 à igreja de Éfeso, a igreja estava sendo bombardeada com fábulas. A igreja estava sendo bombardeada com heresias. E Paulo escreve a carta aos Efésios, confrontando essas fábulas para que eles não fossem levados por todo o vento de doutrina e ensinamentos. Parece que Paulo já estava vendo os dias atuais que nós estamos vivendo. Pessoas se apostatando da sua fé, negligenciando o corpo, o ministério, a obra, a chamada, o propósito, desalinhados totalmente com aquilo que Deus tem para a sua vida. E elas não conseguem fluir, elas não conseguem manifestar a unção, o reino de Deus em alto nível, querido. Amém? Então, último propósito dos dons: trazer a plenitude de Cristo, ou seja, o poder, o dínamos, manifestar a unção do Espírito Santo em alto nível. Os dons ministeriais vão te dar acesso aos dons espirituais. Cada crente, alinhado com o propósito, com o seu chamado, ele vai desenvolver a preparação do povo de Deus para o serviço. Ele vai trazer a edificação da igreja através dos dons. Ele vai promover a unidade do corpo da igreja pela fé do povo. Ele vai ensinar o conhecimento. O ensinamento aqui está dentro do dom ministerial de mestre, que vai ensinar, capacitar a igreja. Amém, queridos? Também vai levar os crentes a um alto nível de conhecimento, de maturidade, tanto física como ministerial e espiritual. Amém, amados? Também vai desfrutar de altos níveis de manifestações do poder de Deus. Os dons, o poder e as autoridades vão ser ativados, liberados por imposição de mãos, por conquista, por paternidade, por associação, tá? Vai manifestar o reino de Deus em alto nível. Glória a Deus. Então, guarda isso aí, tá? Anota isso aí. Efésios 4, 12 e 13, Paulo escreve à igreja e diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aqui o versículo chave: os dons ministeriais foram outorgados à igreja para preparar o povo para o serviço, edificar o corpo, promover a unidade por meio da fé, ensinar o conhecimento de Cristo, levar os cristãos a um alto nível de maturidade e desfrutar do alto nível da plenitude do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Então, suas funções não eram
para fazer toda a obra ministerial, sozinhos, mas preparar o povo de Deus para realizar. Jesus, ele entregou os dons ministeriais para a capacitação da sua igreja. A palavra de Deus também nos revela que cada crente é um soldado de elite, eu chamo soldado de frente, guerreiro da primeira fila, né? E do exército de Deus, aqueles que são chamados por Deus aos 5 ministérios, não são soldados da linha de frente que irão ganhar o mundo com o evangelho de Cristo. Amém? Ao contrário, eles são os sargentos da linha de frente. Eles são guerreiros de elite, selecionados pelo Espírito Santo para guerrear, para batalhar, para lutar em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Contra o reino das trevas. Por isso que Jesus disse, te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, o fundamento, a base, a doutrina dos apóstolos, edificarei a minha igreja. Amém? Os apóstolos deram continuidade àquilo que Jesus começou. A igreja ela foi fundada em cima dos ensinamentos do próprio Jesus. E os apóstolos deram continuidade, o fundamento, a pedra fundamental é Cristo. E eles deram continuidade aos ensinamentos de Cristo através dos apóstolos. Hoje chegou até nós através dos apóstolos. Eles deram continuidade acerca dos ensinamentos de Cristo. E a Bíblia diz que a igreja crescia de forma avassaladora. Amém? Ao estudarmos os 5 ministérios, profeta, evangelista, pastor, mestre, nós precisamos colocar ao lado nossas ideias tradicionais, né? Que estes são aqueles que devem fazer a obra do ministério de Deus. Ao contrário, vamos dar nossa atenção ao plano de Deus e ao seu propósito para cada crente. Os crentes são ensinados através dos 5 ministérios. Se tornarão crentes maduros. Todo cristão que é ensinado dentro dos 5 ministérios, ele tem uma visão totalmente diferente do que é reino. Porque eles estão sendo ensinados dentro do fundamento dos apóstolos. Eles são crentes maduros. Eles são crentes adultos. Eles são crentes maduros espirituais. É como Paulo escreve aos Coríntios, eu não pude vos falar como adulto, mas falo como meninos. Então Paulo mesmo faz menção disso lá em Corinto, ele ensinando a igreja, ele chamou a atenção da igreja, porque os cristãos de Corinto, muitos deles não eram maduros, eram como meninos. E aqui a gente percebe que a igreja que ela é ensinada, abalizada dentro dos 5 ministérios, ela é uma igreja madura. Ao contrário, vamos dar nossa atenção ao plano de Deus e o seu propósito para cada crente. O propósito de Deus, querido, é a edificação do corpo. É que a igreja chegue ao pleno conhecimento e desfrute de um alto nível de plenitude, de poder. Se a gente não fluir, não atingirmos esse nível, nós não vamos conseguir saquear o inferno. Nunca. O Senhor liberou os 5 ministérios para a igreja, para que a igreja ela desenvolvesse, o corpo crescesse em maturidade, em proposta, em fé, em manifestação e poder. Amém, amados? Os crentes que são ensinados através dos 5 ministérios